a questão da Débora não é que ela está sendo acusada, pelos que defendem, né, essa pena, apenas pela pichação ali de batom, né? Os crimes que ela teria cometido são associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, nesse caso aqui é o batom, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. O Moraes, né, na sua decisão, nós temos até um print aqui de uma página aqui da decisão do Moraes, onde ele faz essa condenação, um trecho. Ele diz que as imagens comprovam a ativa contribuição de Débora Rodrigues dos Santos nos atos antidemocráticos, que tinham como propósito abolir o Estado Democrático de Direito e depor o governo legitimamente constituído. A decisão também cita as fotos do momento em que a Débora picha a estátua para afirmar que ela demonstrava, abre aspas, orgulho e felicidade em relação ao ato de vandalismo que acabara de praticar contra a escultura símbolo máximo do poder judiciário brasileiro. Fecha aspas, estão aí as imagens da Débora aí no dia 8 de janeiro. Luiz Felipe, esse caso tem chamado mais a atenção, né? Há uma certa comoção, mas me parece difícil, porque também você não acha que se ele abrisse uma exceção aqui e absolvesse essa cabeleireira, não poderia também haver um efeito dominó, e aí outras pessoas também dizem, bom, se ela foi absolvida, eu também teria que ser, e aí perder todo esse argumento? Eu acho que esse é o ponto que você levantou. Ela, infelizmente, é uma injustiçada, mas que está na encruzilhada de ou se derruba a narrativa ou se reforça a narrativa e continua com as injustiças, né? Se derruba a narrativa, você acaba promovendo por tabela ou necessariamente a libertação de todo mundo. Se não houve golpe, que não era uma tentativa de extinção do Estado de Direito, um ataque às instituições, nada disso, você derruba toda a narrativa que está sustentando essas ações injustas. Então, esse é o poder da narrativa aqui, que foi criado pelo governo, que foi criado por esses grupos aí que o judiciário também deve fazer parte. Então, infelizmente, ela e ela tem muita ressonância com a população, né? Porque não é política, é uma pessoa que tem muita referência, né, em qualquer cidade do país. Dois filhos pequenos, mãe, né? Então tem toda uma simbologia aí que de fato gera uma ressonância extremamente negativa para as instituições brasileiras. Eu acho que depois dessa, para a população, se já não chegamos ao fim, né, em termos de credibilidade, depois dessa você está criminalizando uma pessoa como essa, você chegou realmente na raspa do tacho ali de popularidade institucional. Você não tem mais nada em termos institucionais com o qual você pode contar. Essa que é a percepção do brasileiro. O brasileiro está desamparado, tem um grupo que é o sistema, faz parte do sistema, e o sistema age contra a população. Fica nítido quando você vê a Débora sendo perseguida injustamente ou exageradamente aqui no caso. Então, e como ela tem outros vários. E você vê como é que politicamente eles não vão abrir mão de uma simples narrativa que para nós vamos me colocar aqui no papel de um cidadão, que para um cidadão, fala assim, poxa vida, era só parar com esse negócio aí que teve golpe e tal. Mas para eles a consequência é total. É vida ou morte praticamente no sentido figurativo aqui do judiciário. Se eles abrirem mão disso, então que eles fizeram? Em risco todo o resto. Coloca em risco eles pessoalmente, porque o que eles fizeram no passado, se não cometeram grandes injustiças, se cair por terra a narrativa do golpe. Então, assim, uma encruzilhada política que, infelizmente, muitos inocentes aí estão nisso. E, como mencionou aqui o Lobauer, né, o que nós podemos fazer? Essa que é a questão. Estamos meros espectadores. Então, institucionalmente, só temos duas saídas. Comunicar o que está acontecendo dentro das instituições. Ponto. Porque institucionalmente não tem saída. A saída é população na rua, é externo, é exógeno. É população na rua ou qualquer medida que venha de fora, de algum país ou alguma organização externa que tenha uma alavancagem no país para que bascule
o que está acontecendo aqui dentro. Mas também, mesmo assim, não podemos esperar aqui uma reação exatamente com tudo que a gente queira, todo o menu sendo agraciado. Não, vai ter coisinhas que vão melhorar. Mas é isso, vou ter reações exógenas que podem talvez criar alguma abertura para que a gente consiga mudar o sistema. É isso, porque institucionalmente estamos entregues, infelizmente. A saída institucional seria o Senado, mas não há nenhum sinal de que algo só vai numa próxima eleição. Não, um pequeno detalhe aqui para acrescentar, assim, eu tenho minhas dúvidas sobre a justiça, muitas dúvidas sobre a justiça brasileira, dúvidas sobre a justiça dos homens, mas eu não tenho dúvida sobre a justiça divina. E ela virá. Então, no médio prazo, e nós vamos estar vivos para ver, essas injustiças vão ser revistas. Essa moça aí, ela vai receber indenização grande do Estado brasileiro. Isso vai acontecer. A gente vai ver acontecer, porque é uma aberração de um tamanho, é assim, uma bizarrice tão grande o que está acontecendo, que basta a gente ter um pouco de esperança que a justiça divina vem. Eu não sei se é em 2, se é em 5 ou se é em 10. Mas essa moça jovem, as filhas dela são pequenas, vão receber indenização gorda do Estado brasileiro pela essa bizarrice que estão fazendo com ela. Você mesmo citou a situação do regime militar, né, em que houve também perseguições, e esse pessoal também aconteceu. É indenizado, muitos deles viraram políticos, assumiram grandes cargos. Se a gente for olhar... Muitos deles são os que hoje acusam ou apoiam e suportam o que está sendo feito com essa moça, são aqueles que receberam anistia e indenização no período anterior. Fizeram até filme sobre isso. Pois é. Bom, o Moraes, ele pediu para que sejam cumpridos 12 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, 1 ano e 6 meses de detenção em regime semiaberto ou aberto. Então, esses 14 anos, lembrando que ela já está há 2 anos já presa, né, em regime fechado, preventivamente, aguardando esse julgamento que começou agora. Além da prisão, uma multa no valor aproximado de R$50 mil e uma indenização de R$30 milhões por danos morais coletivos. Essa multa de 30 milhões está sendo dividida por todos os condenados. Claro, vai acabar inviabilizando a vida financeira de todo mundo, porque ninguém vai ter essa quantia aqui para repor ali a questão dos danos de quebra-quebra e tudo mais. Isso sim, né, que a gente sempre fala que é algo que deveria ser punido, né, de acordo com a lei. Mas a Débora, então, além desses 14 anos, tem uma multa pessoal para ela de 50 mil e ela respondendo também coletivamente por esses 30 milhões para repor todos os danos que foram causados na Praça dos Três Poderes. E o argumento, de novo, é que ela cometeu um crime de multidão, né? Ou seja, ela, assim como todos os outros envolvidos naquele dia, estavam em busca aí desse golpe. Ricardo Gomes, o nosso portal traz a manchete de que o ministro Fux suspendeu o julgamento da Débora, a moça aí que pichou a estátua com batom. Ele pediu vistas, né? Quando a gente fala nisso no direito, o julgador, no caso aqui o ministro, ele quer olhar com mais calma, com mais atenção os autos desse processo para avaliar com mais calma. Então ele tem 90 dias para fazer isso. E aí tem 2 vertentes aqui na análise desse movimento do Fux. Há quem diga que isso pode ser uma esperança, um recuo do ministro para falar, olha, gente, nesse caso aqui, vamos tentar segurar um pouco a onda porque está indo longe demais. Ou também há quem diga que é para desviar um pouco a atenção. Então estava uma reação muito grande em torno disso, deixa baixar um pouco a poeira, daqui a pouco ele volta com o julgamento virtual, né, como a gente citou antes, e aí passa sem tanta atenção assim do público, que era o que estava acontecendo agora. Você tem algum palpite em relação a isso? Olha, Renato, é difícil porque entender Luiz Fux é difícil, né? Luiz Fux é um jurista de carreira, um jurista renomado, com obras publicadas, diferente de vários outros que estão ali, né? A gente lembra o Toffoli, que não passou no concurso para juiz, o Zanin, que era advogado do presidente da República, o próprio Flávio Dino, que era um agente político. O Fux era um jurista, né? Não estou com isso fazendo uma defesa dele, porque obviamente que perdeu muitas oportunidades de defender o direito, né, nessas barbaridades que vêm sendo feitas no Brasil. Agora, nesse caso da Débora, ele tem... é verdade que isso é algo presente em todos os outros,
mas é uma excrescência, né, que é a ausência absoluta de qualquer violência da parte da ré, a conduta. Aliás, eu li com cuidado o voto do ministro Alexandre de Moraes. Em muito poucas situações está se individualizando a conduta da ré. Então, a imensa maioria do voto está falando do que aconteceu no 8 de janeiro, que as pessoas acamparam na frente de quartéis, que tinha faixas pedindo isso e aquilo outro. Em nenhum momento uma prova da conduta dela associada diretamente a esses intentos. Assim, olha, não há prova de que Débora escreveu uma faixa ou estava associada a pessoas que puseram uma faixa sugerindo algo. Não, a faixa estava lá e a Débora estava ali naquela hora, e essa relação é suficiente para estabelecer uma causalidade de um crime que não é não é um crime simples de ser configurado de tentativa violenta de golpe de Estado. O Jean Turco aqui deu aula literalmente sobre isso. Então, o voto é uma ilação atrás da outra. Olha, ela apagou as mensagens do celular e, portanto, isso dá a entender que tinha algo a esconder e que ela realmente é culpada. Mas a ausência da prova não se interpreta como prova de algo. Ainda mais no direito penal, em que o réu não está obrigado a produzir prova contra si. Então, se não há a prova do celular dela, isto não é prova de que ela é culpada, isso é ausência de prova. O celular, as mensagens foram apagadas ali no período entre, diz o voto de Alexandre de Moraes, entre 22 de dezembro e o 8 de janeiro, principalmente. Ou 22 de outubro e 8 de janeiro. Ou seja, na ausência da prova, está se interpretando um elo de ligação, uma causalidade que não está demonstrada. Qual é a conduta dela para causar os danos que foram causados dentro do palácio? Tu bem mencionaste, Renato, que ela está ali, uma das condenadas a indenizar os danos que foram causados dentro do palácio. Mas ela entrou no palácio, ela quebrou o relógio, ela botou fogo em algum móvel. A prova é só de que ela pichou do lado de fora a estátua com batom. Isso aí, com batom, que pouco mais do que água, sabão e um bom escovão resolveriam. Está condenada também, né, solidariamente, a indenizar 11 milhões de reais de danos, mais os danos morais coletivos. Ou seja, não existe correlação entre a conduta dela e os crimes que lhe foram, ao fim e ao cabo, atribuídos no voto de Alexandre de Moraes. Talvez, eu gostaria de acreditar que o ministro Luiz Fux tem ainda o resquício de um bom jurista escondido sob a toga e que possa, no âmago do seu ser, encontrar ainda o desejo de fazer justiça, por mais que tenham sido centenas de condenações, todas elas em situações semelhantes. Pelo menos nesse caso aqui, que Fux reflita. Agora, o mais provável é o que disse acho que foi o Lobauer, né? Absolver Débora é jogar a narrativa no lixo. Se absolver Débora, tem que rever centenas de condenações que se deram nos mesmos termos. Estava lá, estava no meio da turma, a turma pecou, pagará pelo pecado quem estava no meio da turma. Isto é antijurídico. O direito penal exige a individualização da pena, e a individualização da pena requer a individualização da conduta. Ou seja, se houve uma tentativa de golpe de Estado e quer se condenar Débora, é preciso demonstrar que Débora pretendia um golpe de Estado e participou conscientemente buscando este resultado. Essa prova não está
no processo, nem de Débora e nem de outros tantos que já estão cumprindo pena.